Falando aqui então de saúde dos ouvidos, garganta e nariz, a gente está recebendo aqui o Dr. Granzotto hoje, Luiz Fernando Granzotto, que é médico especialista nessa região, né, de garganta, nariz e ouvido, otorrinolaringologista. Doutor, seja bem-vindo ao Ver Mais mais uma vez, boa tarde. Prazer estar aqui no Rio e você pelo convite, Elisandra. Imagina, a gente que gosta muito de receber o senhor aqui, viu, doutor? Então, fazer uma limpeza no ouvido é importante, realmente, a gente viu na matéria, né? Mas, enfim, saber do médico é importante também. A gente precisa, com que frequência fazer essa limpeza? Qual é a maneira ideal de fazer isso? Certo. O ouvido, ele é, para a maioria das pessoas, ele é autolimpante. Ah. Então, ele automaticamente produz cera, que é a sua proteção, e essa cera vai caindo. Mas só que existem algumas pessoas em que você tem que limpar porque essa cera produz em excesso e às vezes fica presa e a pessoa tem surdez ou tem outras complicações disso. Então, em princípio, o ouvido você não deve manuseá-lo, só na parte de fora limpar, a não ser as pessoas que têm problema você tem que intervir, senão não precisa. Tá, e aí quando a gente vai para a piscina ou até quando lava o cabelo, entrou água ali, como é que eu vou fazer, doutor? Tá. Normalmente o ouvido, quando você vai à piscina, a água que está lá dentro, ela sai. Mas tem pessoas que têm o conduto auditivo torto ou que tem alguma coisa ali, a água fica retida. Quer dizer, isso incomoda, né? Então, às vezes a gente, no caso em que a tosse não desobstrui, a gente coloca álcool, ou ácido bórico, tem algumas coisas que você coloca que fazem desidratar o ouvido. Muito bem. Então, assim, cotonete, eu sei que vocês não gostam que a gente use, porque né? justamente o que acontece, além de machucar, escarificar, o cotonete empurra o cerume para dentro. Aí ele vai compactando e aí vai obstruindo, vai dando dor, vai surdez cada vez maior e depois, quando tem que tirar, é muito mais difícil quando está compactado. Perfeito. Então, o jeito é isso, deixar que o ouvido mesmo cuide disso. O que não se recomenda é você ficar achando que tem que limpar o ouvido e ficar colocando o cotonete. Porque às vezes você coloca o cotonete e não tem nada. Então, é uma coisa recente, o cotonete é uma coisa recente que foi criado sem muita necessidade. E essa ideia ali do cone hindu que a gente viu, a limpeza que acontece. A história do cone hindu... Porque é antiga, né? É uma coisa milenar. Isso faz parte de uma cultura oriental. E aí chamam de cone chinês. Então é uma história, é uma coisa muito antiga que, para nós, a pessoa só fala colocar no ouvido para tirar o cerume, que na maioria das vezes ele não funciona quando é cerume intenso, não. Então alega-se que pela pressão, quando dá o fogo ali, ele provoca uma alteração de pressão que puxaria o cerume de fora. Se ele está em contato com o cerume ali, lógico que vai acontecer, vai sair alguma coisa. Mas normalmente nós fizemos trabalhos já na medicina de examinar, filmar pessoas com o ouvido e colocar o cone chinês e daqui a pouco voltar dizendo que saiu alguma coisa quando você tem o fio. Isso é em várias partes do mundo. Mas o que o cone chinês, em princípio, como eu falei, é um negócio histórico, como tem a questão da auriculoterapia, que o pessoal da terapia faz, também considera isso aí como para ajudar em muitas coisas, desde alinhamento de chakras, para dores de cabeça, como relaxante, até para processos respiratórios, até para coisas de dentro do ouvido, que é do tímpano para dentro, que não teria como entrar aquilo ali, talvez o calor local só. Então ele tem isso aí, já os monges já tibetanos e tal, trabalhavam com isso. Então ele é muito considerado pelo pessoal que lida com essas terapias alternativas, eles consideram muito usando essa história antiga. E nós, na nossa profissão, é a parte do cerume, quer dizer, ele tem isso, mas não é uma coisa que a gente use, porque se fosse uma coisa de rotina, nós estaríamos usando direto uma coisa dessa. Porque a gente, às vezes, com aspirador de ouvido, que você aspira uma força enorme, às vezes tu não consegue tirar o cerume, tem que ir escarificando, pingando o remédio. Então não é uma coisa assim... milagrosa. Mas o pessoal usa, o povo usa e tem os terapeutas usam, como nós vimos recentemente, mas nós não
valorizamos como fator de limpeza de ouvido. Perfeito. Doutora, a gente está vendo aí imagens dos balneários aqui da nossa região, que felizmente temos bons balneários aqui e o pessoal aproveita mesmo, ou vai para a praia ou vai para o rio. E o que dá para fazer para de repente não chegar a ter uma infecção? Porque a água pode causar esse problema, pode causar problema mesmo, né, doutor? Porque aí vem, por exemplo, água suja. Sim. As pessoas que mexem, que estão escarificando o ouvido, né? E algumas pessoas que têm alguma tendência, acontece nessa época, e é justamente agora, sim, as chamadas otites de praia e otites de piscina. E que inflama ou infecciona a parte do canal externo do ouvido. Isso aí infecciona e incha, dá muita dor, às vezes forma furúnculos na parte do ouvido, e é um tratamento bem demorado. Então, o que tem que manter o ouvido limpo, após deixar secar o ouvido depois do banho, né? Secar, e às vezes quem tem retenção dá um jeito de que essas águas saiam dali, porque às vezes a água é contaminada. Mas é mais as pessoas que têm um problema de canal de ouvido, tem que tratar. Alguns até vão tratamento antes de entrar na água, depois de sair da água. E outra coisa é a água pura. Você tem uma piscina, é um dado importante. Piscina pequena, em criança, tem que ser muito cuidado com a água. Porque às vezes a água fica a semana inteira ali naquela piscininha, contaminando, o sol batendo, e a criança entra, sai, contamina. Então você tem que estar muito atento. E o tratamento das piscinas, né? Então é muito frequente nessa época. E aí o tratamento é bem complicado porque dói, né? Sim, imagina, o ouvido é tão chato, né? E é justamente na época do verão. Claro. Né? No inverno quase não tem isso aí. A gente vê muito, as crianças principalmente, fica apertando ali. É porque eles têm água dentro, a água não saiu. E aí tem que ir para o médico. Não. Se, por exemplo, tiver cerume, na maioria das vezes, a água fica no meio do cerume, aí tranca. Entende? Obstrui. Mas se é o normal, o usual da maioria das pessoas, a água sai sozinha. Né? Tá. Ela sai. Mas tudo bem você pegar com a toalha no dedo? Sim, sem dúvida. Aqui fora, não tem problema. O problema é não escarificar, né? Tá, e ficar enfiando o cotonete lá dentro. Porque eu já vi gente com tampa de caneta, grampo de cabelo, vai de tudo pro... Você não faz ideia da quantidade de vezes que eu tirei aquela partezinha de trás da caneta Bic, aquele azulzinho, que a pessoa colocou no ouvido e ficou lá dentro e eu tive que tirar. Misericórdia. Não, muitas vezes isso aí. Porque a pessoa olha e aquilo cai lá dentro e depois vai lá para tirar. Meu Deus.